Olá, guerreiros! Eu aqui novamente para mais um vídeo no dia de trade. Falar do nosso 8º dia de operações, né? Nesse desafio em busca da consistência. E falar também do planejamento para o dia 6/7/2021, logo após a vinheta. Então, pessoal, já publiquei lá no site digitrade.com, né, no nosso blog, o 8º dia de operações, tá? Se vocês quiserem também estar acompanhando lá no site, lendo o artigo, né? Eu vou dar uma explicação aqui do que eu fiz no dia 4/7, no último domingo, e falar também do meu planejamento para o dia 6/7, tá? Então, comecei minhas operações 11 horas da manhã de domingo, fazendo Chapecoense e Bahia, né? O jogo começou com o Bahia muito bem na partida, sem dar espaço para a Chapecoense chegar ao ataque, né? Só que ela não conseguia realizar tantas finalizações e não entrava na área da Chapecoense com grande constância, tá? Mas por que eu entrei? Porque ela não dava espaço para a Chapecoense trabalhar. Então, era o tempo de todo o Bahia rondando a área da Chapecoense sem ter perigo da gente estar tomando gol, né? Talvez faltou aí um dos critérios, né, que eu utilizo para entrada em back. Infiltrações na área do adversário, né? O Bahia não estava conseguindo infiltrar tanto na área do Chapecoense. Tanto que no começo da partida ele só teve uma finalização até a minha saída. Eu saí quando a Chapecoense começou a ter algumas saídas, né? Que é outro parâmetro que eu utilizo para o back primeiro tempo. Se eu entro é porque só tem uma equipe jogando e ela não dá oportunidade de contra-ataque, tá? Para a equipe adversária. Então, nesse contexto de jogo, caso o time que eu esteja contra na posição comece a atacar, se ele atacar uma primeira oportunidade, eu verifico se aquilo é só um fato esporádico. Agora, se eu começo a ver que ele está conseguindo ter outras saídas, então no segunda saída que ele tiver ao ataque, eu saio da posição, tá ok? É assim que eu trabalho no back primeiro tempo. E aí eu tive que sair depois que a Chapecoense começou a entrar no jogo e tive um pequeno head aqui de menos 0,20 centavos de dólar, tá? Lembrando que eu trabalho com a stake de $5, tá? Vou deixar um link aqui nesse vídeo para vocês poderem ter acesso a como eu trabalho meus métodos e a gestão de banca. Eu fiz um artigo sobre isso, voltando aqui para o dia 4/7, né, minhas operações. No jogo Chapecoense e Bahia, ali por volta dos 15 minutos aos 30 minutos, o jogo ficou muito preso no meio de campo, né? Sem que nenhuma das equipes conseguisse infiltrar na área do adversário ou finalizasse de longa distância. Foi o momento que eu entrei no under limite, mas foi uma entrada muito rápida que logo em seguida o Bahia teve um escanteio. Aí eu acabei saindo da posição, tá bom? Já no final do primeiro tempo, o Bahia tomou conta da partida, teve várias finalizações, não fez o gol porque é jogo, né? Tem hora que a equipe joga bem, tem várias oportunidades, mas o goleiro faz ótimas defesas, né? Como foi o caso do goleiro da Chapecoense, que fez ótimas defesas no fim do primeiro tempo. Teve até um chutaço do Rodriguinho, que ele pegou no ângulo, o goleiro. É uma grande oportunidade para o Bahia. Mas por conta do Bahia estar muito melhor na partida naquele momento, por mais que ele não tenha feito gol, o mercado corrigiu. Então a gente conseguiu ter um lucro pequeno, mesmo não saindo o gol do Bahia, né? Então a importância da gente estar posicionado de forma correta no mercado. Aqui no jogo Sport Palmeiras, no primeiro tempo o Palmeiras muito bem na partida, não dava espaço para o Sport atacar. Teve só uma saída do Sport perigosa,
mas depois disso nada aconteceu, né? Como eu já falei ali no jogo Chapecoense-Bahia, eu espero uma segunda situação, porque uma primeira saída pode ser só algo eventual, né? Não vai ser o comportamento daquela equipe na partida, né? Então eu espero um segundo momento, uma segunda saída do time que está contra a minha posição para eu poder sair do mercado. Então isso não aconteceu aqui no jogo Sport Palmeiras. Eu fiquei muito tempo exposto aqui nesse back. Eu devo ter entrado por volta de 25 a 30 minutos do segundo tempo e o Palmeiras foi fazer o gol só aos 38. Né? Então a odd estava corrigindo contra a minha posição. E aí eu estava com prejuízo. Só que eu fiquei convicto daquilo que eu predeterminei como método, né? O Palmeiras estava melhor na partida, não dava espaço para o Sport e finalizava, conseguia infiltrações da área. Então eu mantive e tive esse green. No segundo tempo, o Sport tentou sair para o jogo, né? E o Palmeiras tem um ótimo contra-ataque. É um time que sabe jogar defensivamente e sair rapidamente ao ataque. É uma das características do Palmeiras. Então, eu vi a oportunidade de buscar gols no segundo tempo. Só que nenhum deles não teve nenhum gol no segundo tempo. O jogo acabou terminando 1 a 0 para o Palmeiras e eu tive esse head aqui de menos 0,23 centavos de dólar. Indo para o jogo São Paulo e Bragantino. Né? O Bragantino, praticamente todo o jogo foi melhor do que o São Paulo. O São Paulo pouco fez na partida. Né? E no primeiro tempo, eu percebendo isso, entrei lei São Paulo. Né? Mesmo sendo São Paulino, a gente aqui trabalha para ganhar dinheiro, né? Não para torcer. Então, eu entrei contra o São Paulo. E aí, na primeira saída do São Paulo, após minha entrada, acabou saindo o gol. Né? O São Paulo conseguiu ter uma saída pela lateral, o cruzamento do Éder na cabeça do Rigoni e 1 a 0 São Paulo. Né? Depois, durante toda a partida, o Bragantino foi melhor. Eu ainda entrei num escanteio contra o Bragantino, a favor do São Paulo. Né? São Paulo fez muitos gols no Campeonato Paulista de cabeça. Então E ele tem ótimos cobradores, né? Daniel Alves, Reinaldo, o próprio Benítez e ótimos cabeceadores, né? Bruno Alves, o Miranda. Então eu cheguei a entrar no escanteio no primeiro tempo, quando o Miranda ainda estava em campo. No segundo tempo ele foi substituído por conta de uma lesão. Mas não saiu gol. Esse escanteio foi no primeiro tempo. Eu acho que também eu entrei em outros escanteios, né? Mas não tive êxito, não saiu gol nessas jogadas. Aí no final do jogo, né? O São Paulo precisando de um resultado positivo, ou amenizar, né? Um empate já seria negativo para o São Paulo. Perdendo, então, ele teria que ir para cima. Só que ele foi de forma muito desorganizada. O Bragantino também não esboçou vontade em contra-atacar, ficou mais segurando a partida. Né? Então esse over limite aqui foi em razão disso. Né? O São Paulo colocou o Pablo no ataque, pôs o time para frente, mas o Bragantino, eu esperava que ele saísse para tentar contra-atacar e não fez. E nem o São Paulo teve poder suficiente para empatar a partida. Então acabou não saindo o gol no final do jogo. Eu tive esse head aqui de menos 0,50 centavos de dólar. No Grêmio e Atlético, eu vou falar o que aconteceu nesse primeiro tempo. E teve muita alternância do melhor em campo. Né? Tinha momentos em que o Grêmio ficava com a bola, conseguia chegar na área do Atlético Goianiense e parecia que iria fazer o gol. Né? E de repente o Grêmio perdia o controle da partida, o Atlético começava a chegar e a gente acabou entrando em lei Grêmio em alguns momentos. Só que essa situação se alternou demais no primeiro tempo.
né? E como o jogo terminou em 0-0, eu acabei tendo um prejuízo, porque aquilo que parecia que estava acontecendo, o Grêmio parecia fazer o gol logo se modificava. Aí o Atlético parecia que não ia dar mais oportunidade para o Grêmio. Aí a gente entrava em lei buscando a correção das odds do Grêmio. Aí o jogo logo mudava, né? Então, talvez aqui eu deveria ter tentar trabalhar o mercado de gols, porque oportunidades tiveram, né? Além de trabalhar no match odds, menos 0,75 de perca trabalhando em match odds aqui no primeiro tempo. Aí eu fui trabalhar o jogo do Dallas e Vancouver da MLS, né? Já à noite já. Acho que eram 9h30 da noite, se eu não me engano. E aí no primeiro tempo o Dallas começou muito bem, né, pressionando o Vancouver dentro daquilo que a gente predetermina para as entradas em back primeiro tempo. Aí o Vancouver não conseguia chegar no ataque. Aí a gente entrou a favor do Dallas. O Vancouver melhorou um pouquinho, né? Eu resolvi manter a posição. Acabei tomando o gol por o Dallas estar muito bem na partida, mas se ele deu oportunidades aqui para o Vancouver de jogar, eu já deveria ter talvez me antecipado, né? Mas mantive um pouquinho a posição e acabei tomando o gol do Vancouver. Mas como o Dallas estava bem, eu confiei na recuperação do Dallas, né? Até como favorito da partida. E o Dallas acabou fazendo o gol, né? Aos 30 minutos ele acabou empatando, o que diminuiu o meu head. Aí eu saí do mercado. E o jogo mudou totalmente no final do primeiro tempo. O Vancouver tomou conta do jogo, né? E no último lance do primeiro tempo, ele acabou fazendo o gol de cabeça no escanteio, né? Mas como eu entrei antes, eu não considero como uma entrada em escanteio dentro desse método, porque o escanteio, quando eu entro para sair logo após a batida, caso não tenha ocorrido o gol, né? E não foi o que aconteceu aqui. Apesar do gol ter vindo de uma cobrança de escanteio, eu tinha entrado antes e já estava posicionado, né? E aí eu tive um lucro aqui de 2,32 e assim encerrei o dia, né? Dá uma olhadinha aqui como é que foi nosso dia. Ó, eu tive uma perca de 60 centavos de dólar e uma perca de menos 12% da minha stake para o dia, né? Eu comecei com a banca de 110 dólares, então hoje eu estou com a banca de 110,55, então praticamente estou no 0-0, né? Mas eu já vejo uma evolução, né? Tá trabalhando aqui no dia de trade, tendo essa responsabilidade de falar para vocês daquilo que eu estou realizando, eu tenho sido mais disciplinado. Em outros momentos, esse 0-0 aqui me faria sair da gestão, sair dos meus métodos para tentar sair do 0-0, né? Me irritaria com 0-0 e iria sair dos meus métodos. Então eu tive muita dificuldade de validar os meus métodos por conta disso, porque eu saía da gestão, saía dos métodos, todas as vezes que eu tinha heads ou que eu ficava numa situação como essa de 0-0. Né? Então, é ter paciência, todo dia é um aprendizado, né? E agregando isso ao nosso conhecimento pessoal mesmo, de mentalidade, e melhorando a performance. Tá ok? Para os jogos de hoje, dia 6/7, pretendo trabalhar Itália e Espanha. Considero um jogo muito difícil, muito parelho, porque a Espanha, ela provavelmente vai ter mais posse de bola. E pode, em alguns momentos, fazer com que a gente acredite que seja viável entrar, por exemplo, num lei Itália ou num back Espanha. E de repente o jogo virar, né? A Itália conseguir sair no contra-ataque ou no escapada conseguir uma bola parada, que ela é muito forte. Eu vou ficar de olho nos escanteios, nas faltas laterais
que possam ser levantadas na área da Espanha a favor da Itália. Vou estar entrando nessas possibilidades, né? E é isso para esse jogo. Muita cautela, difícil trabalhar match odds aqui, porque é um jogo muito parelho, muito difícil. Eu acredito que vai ser um jogo muito difícil. Claro que é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que se preocupar com aquilo que acontece no jogo, né? Porque isso aqui é só para a gente ter um parâmetro, né? E conhecendo as equipes a gente já sabe mais ou menos o que pode acontecer. Então isso nos ajuda. Mas o que pode ser que a Espanha esteja num dia horrível e a Itália jogando o fino da bola e abra uma oportunidade para a gente. E o contrário também pode acontecer. Então a gente tem que ficar alerta. Não ir para o jogo com a mente fechada, né? Você vai com parâmetros, né? Com o conhecimento que você já tem das equipes, mas o que mais importa é aquilo que acontece no jogo, tá ok? Cruzeiro e Curitiba, não acompanhei as duas equipes na Série B. Fiz poucos jogos da Série B agora no retorno das minhas operações, né? Na busca pela consistência. Então, eu não sei como as equipes estão trabalhando. O que me chama a atenção é que o Cruzeiro com a odd menor do que o Curitiba, né? Apesar que o mercado está dando quase que uma igualdade. Mas eu considero até que aqui as odds deveriam ser invertidas, né? Se a gente for levar em consideração os números, né? Curitiba é o segundo colocado, tem 6 vitórias, um empate e uma derrota. O Cruzeiro é o 13º, só com 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Então, quer dizer, na minha opinião, esses dados, essas informações sugerem que o Curitiba ele é favorito para a partida, né? Então a gente tem que ficar de olho na possibilidade de um Lei Cruzeiro, de um Beck Curitiba. Um Beck Curitiba, se o Curitiba mandar na partida, olha essa odd, né? A gente vai ganhar aqui, se pegar um gol nessa situação, uns 70% mais ou menos da nossa stake. Se a gente pegar esse gol no primeiro tempo. Então, assim, novamente, vamos ver o que acontece em campo, né? Se esses números se traduzirem no campo, a gente pode ter uma grande oportunidade aqui em favor do Curitiba. Porque aqui o que está pesando é a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro já não joga bem tem muito tempo. Mas o fato de ser do Cruzeiro, né, faz com que, na maioria das vezes, se você for ver os jogos do Cruzeiro na segunda divisão, mesmo quando ele esteve lá embaixo, próximo da zona de rebaixamento ano passado, as odds do Cruzeiro sempre estavam acima ou parelhas com os times que estavam à frente dele. Então a camisa do Cruzeiro pesa muito aqui, mas o time não tem convencido dentro de campo. Então é isso, né? Se vocês quiserem acompanhar lá minhas entradas ao vivo, podem entrar aqui no meu canal no Telegram, tá? E acompanhe também os vídeos, os outros vídeos do pessoal do Dia de Trade, né? Tem muitos excelentes traders aqui, uns como eu iniciando, né? Um projeto em busca da consistência e outros já consistentes, que podem passar uma experiência muito positiva para vocês, tá ok? Agradeço aí quem ficou aqui até o final do vídeo e deem um joinha, comentem o que vocês acharem interessante para a gente poder interagir mais, tá ok? Um forte abraço e até mais.